Amém, Senhor. Pai, nós te damos graças e te agradecemos pela vida do Alisson, Senhor. O Senhor sabe o quanto que nós reconhecemos que ele é um presente do Senhor nas nossas vidas. Pai, eu te agradeço pela vida dele e eu peço que o Senhor use para trazer uma palavra de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, uma palavra que venha transformar a nossa maneira de enxergar a vida, que venha transformar a nossa vida espiritual, que venha transformar, Senhor, os nossos caminhos, que nós venhamos entender, ó Pai, cada palavra que sair da boca dele e que o Teu Espírito possa avivar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que eu já cumprimentei todo mundo, né? Então, eu vou pular a parte da cumprimentação, mas assim como o William veio aqui semana passada e trouxe uma palavra e usou, né, do começo ali para falar, se eu falar alguma coisa aqui, o índice está aí. Eu já pensei, na semana passada, eu já falei, eu vou falar isso aí também. Mas porque de fato, quando a gente está aqui na frente para falar, a gente tem um temor de que aquilo que a gente está falando não seja algo da nossa alma realmente, não seja algo que nós queremos falar, mas sim o que o Senhor quer falar conosco. Então, eu acredito que todo mundo aqui, se não teve a experiência ainda de trazer uma palavra, uma ministração, primeiro, não se preocupe. Eu me apeguei numa palavra que diz que eu não vou saber onde que está, mas fala, abre a tua boca e eu encherei. Então, se chegar um momento de você também trazer uma palavra, não se preocupe, vai te dar dor de barriga. Mas isso é até bom. Nós vemos falando sobre isso, né? É até bom que isso aconteça, porque mostra que a gente tem um temor de estar falando realmente, não de nós falamos, mas o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Então, eu vou compartilhar com vocês hoje, e como está sendo gravado, quem está assistindo na gravação vai poder compartilhar conosco também dessa mesma palavra. E eu quero que você abra aí em Mateus 24. Versículo 12, tá? Eu vou ler só um versículo ali. Está escrito assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Vou pegar só essa parte aqui para estar conversando conosco aqui. Nesse contexto, Jesus ele está falando sobre alguns sinais que seria antes da vinda dele. Mas quando semana passada eu estava aqui, já perguntando para o Senhor o que eu traria para nós nessa noite, essa palavra veio muito forte dentro de mim, porque o amor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E durante a semana foi várias experiências sobre isso, e eu comecei a perguntar, será que o nosso amor ele se esfria e a gente não percebe? Será que nesse momento eu tô frio, eu tô morno, eu tô quente? Como que eu tô? Qual que é o parâmetro para isso? Porque a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele não fala o número, não fala quem são, mas fala muitos. E se eu estiver frio, como eu voltar a ser quente novamente? Então nós queremos hoje identificar quais são os sinais do esfriamento, entender por que o amor ele esfria e também mostrar que existe um caminho de volta. Nós vamos conversar a respeito desses 3 pontos e eu acredito muito que o Senhor vai falar com você. Primeiro que eu fui entender sobre a iniquidade. A iniquidade, ele é praticamente o pecado. É a falta da justiça, é o erro. Se você pegar a tradução, tem várias palavras ali que vai se encaixar, mas por aumentar a iniquidade, comecei a olhar e vi que muitas coisas têm acontecido hoje em dia e que a iniquidade está absurda.
O pecado, ele está ganhando campo cada vez mais. E por aumentar o pecado, o amor de muitos vai esfriar. Eu começo a entender que, às vezes, a gente está num ambiente que a iniquidade ele toma conta. E acaba se tornando normal o que não deveria ser normal. Nós falamos, né, em treinamento o que é comum e o que é normal. Aquilo que deveria ser comum a gente às vezes vê como normal. E como o pecado ele vai aumentando gradativamente em vários lugares e de uma maneira desacerrada ali mesmo, a gente começa a olhar para aqueles pecados ou ver situações e de alguma forma nós vamos perdendo a sensibilidade do amor. Sabe quando você olha para alguém que está perdido, pecador mesmo ali, que você... Não que nós não somos pecador, né, gente? A gente é pecador. É o justo, mas nitidamente você está vendo o erro na pessoa. Nós pecamos, mas nós não ficamos mostrando o erro, né? A gente peca por deslize, não é por caráter. Mas você vê uma pessoa praticando algo ali que você sabe que está errado. Muitas vezes a gente olha para aquele erro e não consegue mais colocar amor naquilo. É só mais um. Ou é só mais um bêbado, ou é só mais uma prostituta, ou é só mais um que está perdido, é só mais um. Porque começa a se tornar normal isso. É muitas pessoas fazendo isso. E o amor vai se esfriando. Eu acredito que não é que vai aumentar a iniquidade em nós, mas no ambiente que nós estamos, no lugar onde nós estamos. Na cidade que nós estamos, na sociedade que nós estamos, a iniquidade vai aumentando a ponto de que o amor também vai esfriando. Quem aqui já teve experiência de olhar no Instagram uma situação ali de acidente, alguma coisa muito terrível assim, e não sentir nenhum sentimento sobre aquilo? Já aconteceu com você? Comigo já. Não colocar mais, poxa, é uma alma ali que está ali, uma vida que está ali, e simplesmente se tornar comum, normal. Um ladrão que foi pego roubando. É normal. Eu não tô... Não tô falando isso, não. É como que eu quero pedir dos ladrões que se dá mal, sabe? Quando fala, pega cancelado. Não, mas... Conversa, tô me arrependendo, que eu torço pro cara tomar tiro. Tu diz. Podia falar em particular. Não, mas... Não é isso. Ele tá te olhando aí. Ele tá me olhando e ele me fala, tá bom, eu já me arrependi, eu sou pecador. Depois você vem aqui na frente que eu vou orar por vocês. Mas enfim, é que nós não escolhemos parar de amar, sabe? Nós não escolhemos falar assim, não vou amar mais. Vai acontecendo. E quando fala que o amor vai se esfriar, não fala assim o amor esfriou. Fala vai esfriar. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, o esfriar, ele vai sendo gradativo. E aí eu quero trazer aqui uma analogia sobre, por exemplo, uma lareira. Nós temos um fogo, nós temos um lugar onde nós colocamos fogo, porém, o que acontece se nós pararmos de alimentar o fogo? Independente da fonte de energia que vai estar ali, se é madeira, se é gás, o que for, se nós pararmos de alimentar, vai esfriar. E conforme vai esfriando, chega um momento que apaga. Correto? Então, o que faz o nosso amor parar de esfriar? Alguém consegue me ajudar aqui? Fala pra mim. Eu vou falar uma das coisas que faz o amor parar de esfriar. Porque vamos colocar que se colocar a lenha nessa analogia seria algo que eu fizesse. Eu acredito que a gente começa a esfriar quando a gente para de orar. É um dos pontos que começa a fazer parar de esfriar. Mais alguém consegue me ajudar aí? O que você acha, Will? Ocupação do dia a dia. Ocupação do dia a dia, começa a esfriar. Você deixa de pôr a lenha. Vindos? Correria do dia a dia, acho que é É que mais pega, né? que daí para de orar, para de fazer um monte de coisa que acontece. É, exatamente. E
O que significa, então, nós pararmos de colocar lenha? Porque nós olhamos para uma palavra dessa, o amor de muitos esfriaria, a gente não se coloca nela. A gente pensa que é aquela pessoa que estava na igreja, que parou, que foi embora, aquela pessoa que servia ao Senhor e depois parou de servir. Nós não olhamos para nós e falamos, poxa, que tanto que eu estou quente diante do Senhor. O Senhor diz que os mornos ele vomitaria, né? Mas não quer dizer que os mornos não existem. Eles existem. Tem os frios, tem os quentes, tem os mornos. Feche seus olhos rapidinho. Comece a olhar para a sua vida, porque eu também estou fazendo isso agora. Comece a olhar o quanto você está se entregando, o quanto você está quente na presença dele. Porque o amor esfriar, ele não é a doença, ele é um sintoma. Quando você olhar para você e ver que o amor está se esfriando, não quer dizer que você está doente, mas é um sintoma, é como uma dor de cabeça, tem algo atrás por isso. Talvez seja um dos elementos que nós falamos ali que está fazendo com que esse amor esfrie. E nós não podemos deixar se tornar normal aquilo que não é normal. Nós não podemos se acostumar, porque o pecado ele grita. Ele grita, o pecado ele grita tão alto que nós vamos se acostumando com ele. Pode abrir o olho. O Ângelo vai lembrar do tempo da Rinodê, né, Ângelo? Eu já até compartilhei com ele um post ali. Mandei para ele uma época de Rinodê. E tem algo interessante em nós. Que tanto com o barulho quanto com o cheiro, tudo que é sobre sentido, nós temos uma capacidade enorme de ignorar aquilo. Com o perfume é assim, ó, se você passa um perfume agora e você continua passando esse perfume, vai chegar um momento que você vai parar de sentir o cheiro daquele perfume. É ou não é, Anjo? Porque você acostuma com o cheiro a ponto de você pensar que aquele perfume já não presta. Só que você chega perto das pessoas, elas conseguem sentir o cheiro e falam, nossa, que perfume que é esse? E aí você exagera até, porque você pensa que não tem mais. Isso também acontece com barulho. Você vai em um lugar, se você tem um barulho que fica o tempo todo, o mesmo barulho, chega um momento que aquele barulho é ignorado na sua cabeça e ele para de ser foco. E aí você consegue ignorar tranquilamente. E a mesma coisa acontece com o pecado. O pecado acontece tanto, mas tanto, que chega um momento que a gente começa a ignorar ele. A gente começa a olhar e misturar um pouco o pecado com o pecador, né? A gente começa a ver tudo como uma coisa só, e não. Que hoje o Senhor ele possa nos dar essa capacidade de voltar a enxergar que por trás de um pecador existe uma pessoa ali clamando por uma ação, clamando por uma intervenção, clamando por uma mão estendida, que é o que nós somos chamados. A oração do Whindersson aqui no começo falou muito sobre isso. É o que nós somos chamados para fazer. É olhar para as pessoas com amor, é olhar para as pessoas com pressa, porque hoje nós vamos para a nossa casa, nós vamos deitar nossa cabeça no travesseiro, nós vamos descansar, mas ao mesmo tempo tem alguém lá que a gente já se importou um dia com ela e que a gente vai deixando de se importar. Mas não é porque nós queremos fazer isso. Não é porque nós paramos e perdemos a nossa essência, mas não, é porque nós paramos de colocar lenha de novo. Paramos de olhar de novo para aquela causa. Quem aqui já teve uma situação que falou assim, ó, isso aqui eu vou fazer desse jeito, por causa dessa pessoa vai ser assim. E foi passando o tempo, foi deixando. E tanto coisas complexas quanto coisas comuns. Acontece. Então, o chamado que eu acredito que Deus ele tem feito para mim e tem feito para você também, é um chamado de voltar a se esquentar. É um chamado de voltar a queimar na presença dele. E não só queimar de fervor ali, mas também de amor. Porque sem amor, Coríntios 13, nada vale. Nada vale. Em Apocalipse 2, 4, 5, eu vou ler o 4 e 5 para vocês. Está escrito assim, ó, tenho porém contra ti
que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Vou ler até aqui, tá? Esse aqui era sobre a igreja de Éfeso. Então, nós identificarmos que o amor ele esfriou, não é o fim, não é uma sentença. Deus ele adverte, volta a fazer isso novamente. E a pergunta que eu quero fazer para todo mundo aqui, que você pode fechar os olhos mais uma vez, e a gente vai para o final já, e aí você se responde aí. Pode responder para você. Hoje, como que você está? Você está frio? E se você tiver frio, volte ao primeiro amor hoje. Essa é a decisão mais concreta. É o que você tem que fazer hoje. Se você está morno, se você fala, nossa, eu não estou frio, mas também não estou quente, eu estou morno. Reconhecer o sinal antes que vire cinza, porque o esfriamento está aí. Ou você vai para cima ou você vai para baixo. E para quem está em chamas, vamos cuidar do ambiente. Porque o ambiente, ele pode tanto te acender quanto te apagar. Nós somos uma chama. Cada um aqui tem um fogo. Cada um aqui tem algo de Deus nas nossas vidas para entregar e nós vamos incendiar onde nós estivermos. E quando nós se reunimos aqui, aquele que está fraco começa a ficar forte. Aquele que está caído começa a se levantar. Então como que está o fogo aí dentro hoje? Se você está com pouco fogo, hoje nós queremos te ajudar a acender novamente. Se você está morno, você vai voltar a queimar. E se você tiver frio, nós vamos te acender, ok? Eu quero te convidar a ficar em pé. Agora você vai me ajudar também nesse momento. Quero que você grude em alguém do lado aí, ó. O Mica gruda na Diana. O Marquinhos gruda aqui no Anjo, por favor. Para finalizar, eu quero que você guarde isso. A iniquidade, o pecado, ele não precisa te destruir. Ele só precisa te distrair. Então comece a olhar sinais. Ele não quer te destruir, quer te distrair. Porque ele sabe que nós distrairmos, ser distraído, você deixa de queimar para o Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor possa conduzir ainda mais dentro de você essa palavra, que você consiga, a partir de hoje, queimar. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado.